Gente, essa é a hora mais grave do Brasil. A fronteira entre a civilização e a barbárie, que ensanguentou esse planeta desde que o primeiro macaco se levantou nas patas traseiras aí até 1789, foi solidamente estabelecida no início do século XVII. Mais precisamente no ano da graça de 1605, quando o juiz supremo da Inglaterra, Edward Coke, ao se confrontar com o rei James I, que exigia poderes ilimitados, declarou o rei under God and under the law e consagrou o princípio universal de que o fato é o único parâmetro aceitável da verdade e que se a prestação de justiça não se baseasse nos fatos, que estando no passado pertencem a Deus e não podem ser substituídos pela narrativa do rei, daí o under God, jamais haveria paz. Até então, gente, não havia distinção formal e nem muito menos institucional entre pensamento e ação. E era no espaço pantanoso que essa indefinição abre para tortura, né? Pensou ou não pensou, disse ou não disse, e com qual intenção, né? São questões que não podem ser conclusivamente provadas. E é aí que residia e residia até hoje o poder dos déspotas que sempre reinaram pelo terror. Vem da definição dessa linha precisa tudo o que veio na sequência, gente. O Estado de Direito, o democrático é uma redundância, né? Se define pela instituição de uma regra de convivência consensada por todos e, portanto, igual para todo mundo, que é o que significa o under the law, né? Estando dentro da qual nenhum indivíduo, por mais humilde que fosse, podia ser tocado, nem mesmo pelo rei. E somente a obra, e nada mais que os atos concretamente praticados, sobre os quais é possível produzir prova palpável, e não mais nem os pensamentos nem as palavras, podiam ser objeto de lei. Das ações concretas para dentro, o indivíduo se torna inviolável para buscar a felicidade, exatamente como parecer a cada um que a felicidade é, até o limite em que essa busca interferisse no direito do vizinho. Essa, gente, é a fronteira entre a civilização e a barbárie. Essa é a fronteira entre democracia e ditadura. E as elucubrações de juiz nenhum deste nosso cantinho prosaico e inculto do planeta pode mudar essa definição. Quem disser o contrário apenas está mentindo. Nas duas tramas golpistas com que o Brasil está às voltas, né, a dos kids pretos e a dos capas pretos, né, uma se define por muitas conversas vazadas e nenhuma ação, e a outra por uma única conversa vazada e uma sequência alucinante de ações. Os trechos de conversas vazadas dos kids, né, porque elas nunca são apresentadas inteiras e dentro do seu contexto, isso fica sempre sob sigilo, né, foram obtidas por violações flagrantes da Constituição brasileira, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Bill of Rights da Constituição, que inaugurou a caminhada da democracia .3 pelo mundo, em que as outras duas se baseiam, né, e que define como invioláveis, seja pelo Estado, seja pela maioria, o lar, a intimidade, a correspondência, o pensamento e a expressão do pensamento dos indivíduos. E em torno desses pedaços de conversa, gente, estruturam-se hoje milhares de páginas de ilações vazadas numa linguagem que a esmagadora maioria dos brasileiros sequer entende. E são os autores dessas ilações os nomeados pelos corruptos de papel passado e de sentença proferida, ainda que descondenados. Os militantes dos partidos que têm a destruição da democracia nos seus estatutos. Os caras que rasgaram a Constituição brasileira.
os caras que acabaram com os três poderes que definem a democracia para depositar os três todos nas mãos de uma polícia política. Os caras que dentro e fora de casa se aliam a todos os agressores contra todos os agredidos e a todos os assaltantes contra todos os assaltados. Os caras que dentro e fora de casa se aliam a todos os invasores contra todos os invadidos. Os caras que se aliam a todos os grupos terroristas que nesse preciso momento estão matando, estuprando e torturando pelo mundo afora. Os caras que acabaram de repudiar cerimonialmente todas as democracias do Ocidente e de se aliar às mais ferozes ditaduras do planeta. O partido que acaba de ser varrido das grandes, das médias e das pequenas cidades do país por uma manifestação inequívoca e esmagadora dos 150 milhões de eleitores brasileiros. São os caras, enfim, gente, que apenas 2 dias atrás deram posse apoteótica ao ditador de todos os ditadores na presidência do Brasil. E tudo para salvar a democracia. Mas ainda que fechando os olhos para todas essas circunstâncias, cara, o popalado golpe dos kids pretos, aí, por mais que você queira acreditar no que essa boa gente diz que ele foi, continua tendo um defeito insanável. Ele nunca aconteceu. E, lastimavelmente, o único candidato a presidente do Brasil que concretamente sofreu um atentado e quase morreu foi o Jair Messias Bolsonaro. Já na trama dos capas pretas, gente, tudo que se tem de conversas são uma do maior protagonista dela em pessoa, que o Elon Musk capturou e o Glenn Greenwald expôs na Folha de São Paulo, nas quais ele é pego em flagrante delito, tocando de viva voz e de próprio punho a fábrica de dossiês e a central de censura que, naquele momento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele movimentava freneticamente para enviesar a eleição a favor de um dos candidatos em atentado frontal à Constituição e às leis do Brasil. Já quanto às ações, o golpe dos capas pretas começa a bater asa lá na despenalização inconstitucional dos presidentes empichados, do Lewandowski para Dilma com amor, lá em agosto de 2016, ela decola na descondenação monocrática de 2021, que legalizou a corrupção e anulou o poder judiciário, e ela chega à estratosfera, onde o voo já não sofre resistência do ar, com a primeira anulação ilegal de um ato da presidência da República na desoneração, na desnomeação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal, lá em abril de 2020. E acaba, por enquanto, e apenas por enquanto, nesse ato escandaloso de traição à pátria e aos 150 milhões de eleitores brasileiros que repudiaram tudo isso numa quase unanimidade no voto há menos de um mês, ao depositar todos esses 150 brasileiros, milhões de brasileiros, nus e de mãos amarradas no colo de ninguém menos que Xi Jinping, o ditador dos ditadores, o homem que executa mais penas de morte por ano que todo o resto do mundo somado, a força por trás da invasão da Ucrânia pela Rússia, da invasão de Israel pelo Hamas, da invasão do Líbano pelo Hezbollah, da invasão do Iêmen pelos Houthis, da sujeição dos iranianos aos ayatolás, E isso tudo no mais humilhante espetáculo de sabugice e de subserviência jamais registrado nos anais da história do Brasil. E entre o fim e o início dessa ladeira abaixo, gente, a trama dos capas pretas rasgou a Constituição, substituiu os 3 poderes que definem a democracia por um único e monocrático, substituiu a contagem pública de votos que legitima os poderes eleitos e pacifica o país por um dogma sagrado sob pena de morte virtual e prisão física, acabou com o devido processo legal,
com a presunção de inocência e com direito a um juiz isento, soltou todos os ladrões e prendeu toda a polícia, matou a liberdade de pensamento e de expressão, institucionalizou a censura, encheu a bola do crime organizado, lotou as prisões de perseguidos políticos e matou gente na cadeia e está provocando o maior êxodo de imigrantes e de exilados políticos da história do Brasil. E agora, gente, ao vivo e na cara de um país inteiro indignado, querem amarrar tudo que o inquérito do fim do mundo não conseguiu provar em 5 anos, e mais todos os desafetos da ditadura lulista próximos ou distantes da tal trama, tem de tudo lá, até padre, gente que você não sabe por que está lá, né? Num esforço concentrado que não respeita mais nem a cronologia, né? E torna o passado reescrevível à conveniência do rei, né? Para demolir de uma vez por todas a fronteira entre a civilização e a barbárie, para reinstitucionalizar a tortura e igualar pensamento com ação, empurrando o Brasil de volta para o século XVI. Gente, a principal função das eleições não é pôr fulano ou beltrano no poder, é não deixar nenhuma sombra de dúvida sobre a legitimidade do poder constituído. E é por essa razão que todas as constituições democráticas exigem que a tão propalada rigidez do processo eleitoral possa ser aferida diretamente por todo mundo que fala português e não só por quem sabe escrever código. E é por negar essa evidência de lógica tão palmar que aconteceu o 8 de janeiro. E o país está conflagrado desde então. Agora, nós recuamos desse tropeço cibernético aí de origem recentíssima para o que determinou o fim da Idade das Trevas e iluminou um novo futuro para a humanidade. A função do devido processo legal, com todas as suas intrincadas providências, não é apenas fazer justiça, mas principalmente não deixar qualquer sombra de dúvida quando um ser humano é destituído de todos os seus direitos, de que justiça foi feita, sem o que, como já se sabe, pelo menos desde 1605, jamais haverá paz. Não é o destino do Jair Bolsonaro e dos 36 embarcados aí nessa barcaça que o Supremo Tribunal quer a todo custo afundar, que se vai definir nessa parada, gente. É se o Brasil permanece no 3º milênio ou volta para a Idade Média numa viagem que não tem volta e provoca mutilações insanáveis para o futuro. Na Rússia, levou 72 anos e desde então tudo que os russos conhecem é banditismo. Na China, a coisa já dura 65 anos e não tem saída à vista. Não tem como escapar a esse tipo de círculo diabólico, gente. Essa esquerda jurássica que nos empurra para esse abismo tem a cabeça lá em 1917 e não tem mais o que vender, não tem mais como convencer. Se ela permanecer, ela vai permanecer pelo terror, como mais um baronatozinho aí do ditador dos ditadores. E ela não está fazendo questão nenhuma de negar que é assim que vai ser, até porque já está sendo.